bairro de Charlestown tem uma reputação, e não é uma boa reputação. Assaltos a bancos acontecem ali com tanta frequência que quase parecem parte da cultura local. E no centro de tudo estão 4 amigos de infância que transformaram isso em uma verdadeira arte. Doug, Jen, Gloance e Des. Doug é o cérebro da operação, o cara que planeja tudo até o menor detalhe. Antes de cada golpe, ele orienta a equipe por toda a operação, garantindo que não haja espaço para erros. Cada movimento é memorizado. Nada de improvisação, nada de hesitação. Quando chega o dia do assalto, tudo acontece como um relógio. Um segurança entra no banco carregando uma maleta de dinheiro, e aquele é o momento deles. Eles entram junto com ele e assumem o controle imediatamente. Em segundos, o banco inteiro está sob domínio dos criminosos. Todos são obrigados a se deitar no chão. Os celulares são recolhidos. Ninguém se move sem autorização. Enquanto alguns esvaziam o dinheiro da área principal, os outros obrigam a gerente do banco, Claire Casey, a abrir o cofre. Ela não tem escolha. Sob pressão, faz exatamente o que mandam. Depois de pegar tudo o que querem, eles agem rapidamente para apagar qualquer rastro. Os discos rígidos das câmeras de segurança são arrancados e colocados em um micro-ondas para destruir as gravações. Em seguida, espalham água sanitária por toda parte para eliminar qualquer vestígio de DNA. É um trabalho limpo, preciso e profissional. Mas há uma coisa que eles não percebem. Enquanto tudo acontece, Claire aciona discretamente um alarme silencioso com o pé. Quando a quadrilha percebe que algo está errado, já é tarde demais. O pânico começa. Jen, já nervoso, presume que o gerente assistente avisou alguém e o espanca brutalmente. No meio da confusão, Claire percebe um detalhe crucial. Uma tatuagem no pescoço de Jen. Agora o tempo está correndo. A polícia está a caminho e eles precisam escapar. Então Jen toma uma atitude que nunca haviam tomado antes. Ele faz Claire de refém. Eles a vendam, tiram as máscaras e fogem rapidamente. Quando estão longe o suficiente, a abandonam em uma praia, assustada, mas viva. Para eles, ela já não tem utilidade. Pouco depois, o FBI assume a investigação. Quem lidera o caso é o agente especial Adam Frawley. Assim que observa a cena, ele entende exatamente com quem está lidando. Aquilo não foi um crime aleatório. Os assaltantes sabiam o que estavam fazendo. Nenhuma impressão digital, nenhuma gravação, nenhuma evidência rastreável. Profissionais. A van usada na fuga é encontrada mais tarde, mas foi completamente incendiada. E em Charlestown ninguém fala. Não há testemunhas nem pistas. No dia seguinte, Claire é interrogada. Ela conta tudo a Frawley, exceto um detalhe importante: a tatuagem. A quadrilha deixou bem claro que, se ela falasse, morreria. E ela acredita neles. Enquanto isso, os 4 ladrões se reúnem novamente. Doug não está satisfeito. Fazer uma refém nunca fez parte do plano e ultrapassou todos os limites. Mas Jen traz notícias ainda piores. Ele vasculhou os pertences de Claire e encontrou sua identidade. Ela mora nas proximidades. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, poderá vê-lo pelo bairro. Jen sugere segui-la e mantê-la assustada o suficiente para permanecer em silêncio, mas Doug assume o controle da situação. Ele diz que resolverá isso pessoalmente. Na superfície, a justificativa é simples. Jen já tem antecedentes criminais e não pode correr mais riscos. Mas a verdade é que Doug não confia nele depois do que aconteceu durante o assalto. Mais tarde, Doug e Jen passam para acertar negócios pendentes, pagando o fornecedor de armas, o contato que consegue carros para eles, e Ferg, um chefão da máfia irlandesa que opera por trás da fachada de uma floricultura. Naquela noite, eles aliviam a tensão da única maneira que conhecem: bebida, jogos de azar, drogas e garotas de programa, vivendo como se nada pudesse alcançá-los. Mas, embora Doug tente mudar de vida, os fantasmas de seu passado estão sempre à espreita. Ele sabe que cada segundo que passa com Claire é uma aposta perigosa para ambos. Um único deslize, um rosto reconhecido, e tudo o que está construindo desmoronará. No dia seguinte, Doug volta ao que realmente importa. Ele começa a seguir Claire, observa sua rotina, acompanha seus movimentos e acaba entrando atrás dela em uma lavanderia. É então que vê sua oportunidade. Claire encontra uma camisa manchada com sangue seco do dia do assalto, e toda a lembrança do trauma volta de uma vez. Ela desaba emocionalmente. Doug se aproxima fingindo ser apenas um estranho gentil. Ele a consola, conversa com ela e, aos poucos, conquista sua confiança. Para avançar ainda mais, a convida para tomar uma bebida. Uma bebida se transforma em uma conversa de verdade. Eles se conectam, eles riem e, pela primeira vez desde o assalto, Claire se sente normal. Doug, claro, está mentindo o tempo todo. Diz que trabalha na construção civil,
Afirma que seu pai mora nos subúrbios, inventa uma vida inteira na hora e a vende perfeitamente. Depois, ele aumenta a aposta. Leva Claire para um passeio de barco, alegando que a embarcação pertence a um amigo. Na realidade, ele está invadindo o barco apenas para impressioná-la, e funciona. A noite os aproxima ainda mais. Em determinado momento, Claire menciona o assunto sobre o qual todos em Charlestown cochicham: os assaltantes de banco. Ela pergunta se a situação é realmente tão ruim quanto dizem. Doug apenas sorri e minimiza tudo. As histórias sempre são exageradas. No dia seguinte, ele encontra Jane e o atualiza sobre a situação. Claire não é mais um problema. Está sob controle. Não há necessidade de matá-la. Enquanto Doug vive sua vida dupla, o agente especial Frawley continua ligando os pontos sem descanso. Ele percebe que aqueles homens não são criminosos comuns. São especialistas que conhecem os sistemas internos dos bancos. É apenas uma questão de tempo até que o FBI deixe de investigar o crime e passe a caçar os homens responsáveis por ele. Ao mesmo tempo, Frawley volta a encontrar Claire, desta vez durante um almoço. Ele insiste em obter mais informações e até tenta se aproximar dela de maneira mais pessoal, mas Claire o corta educadamente, mencionando que já está saindo com alguém. Esse alguém é Doug. O relacionamento dos dois se aprofunda, mas Doug mantém tudo em segredo de sua equipe. Quanto mais tempo passam juntos, mais íntimas se tornam as conversas. Claire é a primeira a se abrir. Ela admite que vem cooperando com o FBI. Doug mantém a calma, fingindo curiosidade, perguntando se eles já têm suspeitos. Então ela revela algo ainda mais importante: a tatuagem. Ela vem escondendo essa informação. Sem saber se contar ao FBI colocaria sua vida em perigo. E, honestamente, ela está certa. Doug, escondendo sua verdadeira identidade, aconselha que ela continue guardando o segredo, que use essa informação apenas se for realmente necessário, especialmente se isso puder ajudá-la a evitar entrar em um programa de proteção a testemunhas. É uma atitude calculada, cuidadosa e completamente egoísta. Em troca, Doug compartilha parte de sua própria história, ou pelo menos a versão que está disposto a contar. Ele fala sobre sua mãe ter ido embora quando ele tinha 6 anos, sobre as tentativas de encontrá-la, e sobre como seu pai nunca se esforçou para ajudar. É um dos raros momentos em que ele parece genuíno, mas a realidade logo volta a alcançá-lo. Certo dia, Claire conta a Doug que começou a fazer um caminho mais longo para o trabalho. O motivo? Alguns membros de uma gangue local vêm a importunando, atirando garrafas em seu carro sempre que ela passa pela rota habitual. Doug não deixa isso passar. Depois de deixá-la em casa, ele procura Jane. Juntos, encontram os responsáveis. Doug resolve a situação à sua maneira, com controle e frieza. Ele os espanca o suficiente para deixar a mensagem clara, planta drogas com eles e faz um aviso direto: sumam daqui em uma semana. Problema resolvido. Mas Jane vai longe demais. Ele perde o controle, atira na perna de um dos rapazes e faz algo ainda pior. Ele tira a máscara e mostra o rosto. Doug vê tudo acontecer, e isso confirma o que ele vinha temendo. Jane está se tornando imprudente, e esse tipo de instabilidade é exatamente o que faz as pessoas serem presas ou mortas. Enquanto isso, Frawley finalmente consegue uma pista concreta. Ao analisar os registros dos funcionários, ele encontra algo suspeito. 10 é funcionário da Veraric, e seus dias de licença médica coincidem perfeitamente com vários assaltos a bancos. Isso não é coincidência, é um padrão. A partir daí, o FBI começa a segui-lo, e o rastreamento os leva diretamente a um churrasco de família. Observando discretamente à distância, eles montam o quebra-cabeça completo. Doug, Jane, Gloancy, 10. Toda a quadrilha é identificada. Mas ainda existe um problema. Não há provas concretas. Frawley agora sabe quem eles são, mas saber não basta. Então, por enquanto, ele ordena vigilância total sobre todos eles. Observar tudo. Esperar por um erro. E com esse grupo, é apenas uma questão de tempo. Em uma tarde clara e tranquila, Doug e Claire estão almoçando juntos. Por um momento, tudo parece pacífico, quase normal. Claire observa o ambiente, aprecia o clima e comenta baixinho que aquilo a faz lembrar do dia em que seu irmão morreu. É um momento pesado. Ela se levanta para ir ao banheiro, e é aí que tudo quase desmorona. Jane aparece. Do nada, ele caminha até a mesa e se senta em frente a Doug. Doug congela. Não poderia haver pior momento. Se Jane ligar os pontos, tudo estará acabado. Doug tenta fazê-lo ir embora imediatamente, mas Jane não se move. Então Claire retorna. Por um breve instante, Jane fica claramente chocado. Ele a reconhece. A mesma mulher que eles sequestraram, mas de alguma forma consegue se controlar. Entra no jogo, conversa normalmente e age como se nada estivesse errado. Pensando rápido, Doug se inclina para se despedir e cobre deliberadamente a tatuagem no pescoço de Jane com a mão,
caso Claire olhe com mais atenção. Foi por pouco, muito pouco. Mais tarde, Jane confronta Doug. Ele está furioso. Para ele, aquilo não é apenas imprudência, é loucura. Dormir com alguém que poderia mandar todos eles para a prisão não é um erro. É um risco enorme. Ele ainda não contou aos outros, mas deixa uma coisa clara. Doug precisa resolver aquilo. E mais importante, eles precisam se concentrar no próximo trabalho. Doug discorda. Ele não gosta da equipe com quem deverão trabalhar e não confia na operação. Na sua opinião, eles não estão prontos, mas Jane não se importa. Ele insiste. Por fim, Doug cede, mas impõe uma condição. Aquele será seu último golpe. Doug sabe que o cerco está se fechando. Ele está preso entre a mulher que ama e os homens que o criaram. Ele quer sair dessa vida. Mas em Charlestown, ninguém simplesmente abandona o crime. É preciso lutar para conseguir sair. E essa verdade pesa. Então chega a sexta-feira, hora do próximo trabalho. A quadrilha se prepara como profissionais. Eles recolhem cabelos de um salão de beleza para plantar como provas falsas. Limpam-se cuidadosamente. Cada equipamento é esfregado com água sanitária. Sem impressões digitais. Sem DNA. Sem erros. O alvo é um carro forte no momento em que estaciona. No início, tudo acontece exatamente como planejado. Mas então um dos seguranças reage. Ele saca uma arma. E tudo muda, com a polícia já a caminho. Eles não têm tempo para hesitar. Atiram nele. Não existe mais fuga limpa. Agora é caos. Eles entram no carro e aceleram pelas ruas, provocando acidentes pelo caminho. As sirenes se aproximam. A polícia tenta bloqueá-los, mas a quadrilha não reduz a velocidade. Eles revidam com tiros. A situação se transforma em uma perseguição completa. Em determinado momento, ficam totalmente encurralados, mas Gloance faz uma manobra insana, forçando viaturas a colidirem umas com as outras, e atravessando o bloqueio. Eles chegam ao plano de contingência. Outro carro os espera. Troca rápida. O veículo original é incendiado, bloqueando a estrada e comprando alguns minutos preciosos. De volta ao escritório, Frawley acompanha tudo em tempo real. Ele ordena que a ponte seja fechada, mas é tarde demais. A quadrilha atravessa antes que o bloqueio seja ativado. Eles trocam de carro novamente, mantendo-se sempre um passo à frente. E quando parece que finalmente serão capturados, um policial os avista. Ele vê tudo, e então desvia o olhar. Escolhe não agir, e assim, eles desaparecem mais uma vez. Como Frawley ainda não tem provas suficientes para efetuar prisões, ele inicia uma guerra psicológica. Coloca a quadrilha sob vigilância 24 horas por dia, esperando que um deles cometa um erro. Ele aguarda uma falha, sem imaginar que o maior erro de Doug já está sentado à sua frente à mesa de jantar. É uma mensagem silenciosa. Nós também estamos observando você. Sem nada para mantê-los presos, o FBI não tem escolha a não ser deixá-los ir. Frawley muda o foco. Se a quadrilha não vai falar, talvez Claire fale. Mas quando ele liga para o banco, recebe uma notícia inesperada. Claire pediu demissão. Assim, de repente, agora ela não é apenas uma vítima, é uma incógnita. Desconfiado, Frawley ordena a escuta de seu telefone, e o que descobre confirma seus instintos. Ela esteve em contato com Doug o tempo todo. Enquanto isso, Doug volta a encontrar Claire, desta vez, levando um presente, um colar de diamantes. Não é apenas um gesto romântico, é uma estratégia. Enquanto estão juntos, Doug faz uma proposta ousada: ir embora, partir com ele, começar uma nova vida em outro lugar. E, surpreendentemente, Claire aceita. Por um momento, parece que escapar realmente é possível, mas essa ilusão dura pouco. Depois do encontro, Claire recebe uma visita. Frawley. Ele entra imediatamente e percebe o colar em seu pescoço. Então coloca todas as cartas na mesa. Sem jogos, sem meias-verdades. Mostra a ficha de Doug e revela exatamente quem ele é. O homem por quem ela está se apaixonando. Um dos assaltantes. Ao mesmo tempo, Doug enfrenta seus próprios problemas. Jane aparece com um novo trabalho, organizado por Fergie, mas Doug recusa. Chega, sem mais assaltos, sem mais riscos. A decisão não agrada Jane. Na verdade, o enfurece. Jane acusa Doug de abandonar tudo e todos, incluindo Krista e o bebê dela. Mas Doug rebate, lembrando a verdade. Ninguém sequer sabe quem é o pai da criança. E embora seja grato por ter sido acolhido pela família de Jane quando era jovem, isso não significa que eles fossem uma família perfeita. Essa ilusão nunca existiu. Jane insiste, recorda o passado. Lembra que matou um homem por Doug, que passou 9 anos na prisão por causa disso. Mas nem isso muda a decisão de Doug. Ele está fora. Doug vai diretamente até Fergie para oficializar sua saída. Não fará o trabalho, mas Fergie não aceita. Para ele,
Doug não é apenas mais um homem. Ele é o cérebro, a peça que faz tudo funcionar, e não pretende deixá-lo escapar. Então faz o que homens como ele fazem melhor. Atinge onde dói. Fergie revela uma verdade que Doug nunca conheceu. Seu passado não era o que ele imaginava. Seu pai não ficou sozinho por acaso, e sua mãe não o abandonou. Fergie garantiu que ela se tornasse dependente de drogas. Ela não foi embora. Ela morreu. Tudo o que Doug acreditava sobre sua infância era mentira. E então vem a verdadeira ameaça. Se Doug recusar o trabalho, Claire terá o mesmo destino de sua mãe. Doug não perde um segundo. Corre para o apartamento de Claire, desesperado para garantir que ela esteja bem. Mas quando ela abre a porta, tudo mudou. Agora ela conhece a verdade e não quer mais nada com ele, sem explicações, sem segundas chances. Ela o expulsa completamente de sua vida. A partir daquele momento, Doug mantém distância, mas não completamente. Ele a observa de longe, vigia seu apartamento e um dia vê algo alarmante. Um dos homens de Fergie pendura uma coroa fúnebre na porta dela. Uma mensagem. Um aviso. Doug a arranca imediatamente. A raiva cresce dentro dele, mas no fundo, ele já sabe a verdade. Não existe saída. Não mais. Se quiser manter Claire viva, não tem escolha. Está de volta ao jogo. Doug vai se despedir de Krista uma última vez. Desta vez não há ternura. Apenas finalidade. Ele diz claramente, depois deste próximo trabalho, ele desaparecerá, sem promessas, sem olhar para trás. Depois tenta mais uma vez falar com Claire, sabendo que ela tem todos os motivos para odiá-lo. E então lhe diz algo que nunca havia admitido em voz alta. Assaltou bancos, muitos deles, mas nunca matou ninguém, nem uma única vez. E promete que nunca matará. Antes de ir embora, faz apenas um pedido. Espere por mim. Pouco depois, a quadrilha se reúne para ouvir o próximo plano de Fergie, e é algo enorme. Fenway Park. O alvo será o estádio na manhã seguinte a um grande jogo, quando as reservas de dinheiro atingem o pico. É um golpe ousado, alto risco, alta recompensa. Exatamente o tipo de trabalho do qual ninguém simplesmente desiste. A pressão finalmente rompe o círculo de confiança da quadrilha. Sob ameaça de prisão, um informante confidencial entrega ao FBI a localização do próximo golpe. A armadilha está montada. Fenway Park já não é apenas um alvo, é uma zona de morte. Mas então Krista procura Doug, desesperada. Diz que também quer sair daquela vida, quer começar do zero ao lado dele. Doug não hesita, recusa, diz que vai embora, mas não com ela. E assim, ela fica para trás. Mais tarde, Frawley a encontra novamente, desta vez em uma cama de hospital depois que ela bateu o carro sob efeito de drogas. Agora destruída e cansada de ser usada, ela recebe uma oferta real. Proteção para ela e seu filho. Em troca, informações. Desta vez, ela aceita. Fenway Park. O assalto já está em andamento. 10 cuida da parte técnica, usando suas habilidades como eletricista para desativar alarmes e câmeras. Enquanto isso, Doug e Jane entram disfarçados de policiais, autorizados por um contato interno de Fergie. No começo, o plano funciona, até deixar de funcionar. Eles encontram funcionários e seguranças, e a farsa começa a ruir. A desconfiança aumenta, e então as máscaras caem, literalmente e figurativamente. Armas em punho, todos no chão. Eles amarram os reféns e agem rapidamente. Na sala do dinheiro, obrigam os funcionários a abrir os cofres, mas não apenas com ameaças dentro do prédio. Eles vão além. Afirmam que há homens posicionados do lado de fora das casas deles, prontos para matar suas famílias caso tentem qualquer coisa. É brutal. E funciona. As portas se abrem. Eles carregam o máximo de dinheiro que conseguem levar. Do lado de fora, Gloancy e Dez estão esperando em uma ambulância, mas o FBI já está se aproximando. Quando os agentes começam a avançar silenciosamente, Jane os percebe e não hesita. Ele abre fogo. O que acontece em seguida é puro caos. Um intenso tiroteio explode entre a quadrilha e o FBI. Balas voam por todos os lados. Gloancy é atingido, mas seu colete à prova de balas o salva por pouco. Enquanto os outros mantêm os agentes ocupados, Dez consegue escapar, dá a volta e abre uma rota de fuga, ajudando o grupo a romper o bloqueio. Por um momento, parece que eles realmente conseguirão escapar. Então Doug toma uma decisão. Ele se vira para Dez e lhe diz a verdade. Ele é o único do grupo sem antecedentes criminais. Se entregar agora, talvez cumpra apenas 7 anos de prisão, e ninguém o culparia por isso. Mas Dez não vê dessa forma. Para ele, aquilo não é uma oportunidade, é uma ofensa. Ele xinga Doug e decide ficar. Essa decisão lhe custa caro. O FBI lança granadas de efeito moral para dentro do local. Tudo fica branco. O som desaparece. Desorientados, os criminosos mal conseguem reagir quando os agentes invadem o prédio. E no instante em que Dez se levanta, é baleado. Assim, de repente, ele morre. Com a situação desmoronando,
Gloance apresenta um plano desesperado. Ele sairá primeiro dirigindo, atrairá toda a atenção, todo o fogo inimigo. Será a distração. Enquanto isso, Doug e Jane vestirão novamente seus uniformes de policiais e sairão calmamente pela porta da frente. Porque, em meio a todo aquele caos, ninguém está procurando policiais. Doug hesita. Não gosta da ideia de mandar Gloance sozinho para aquela situação. Mas Gloance permanece calmo e confiante. Ele garante que consegue. É um excelente motorista. Sabe como escapar. Então o plano segue em frente. A ambulância parte. Por um instante parece funcionar. Ela avança pela rua, afastando-se do perigo imediato. O FBI atira nos pneus, mas não consegue pará-la. Então tudo muda em um único segundo. Um atirador de elite dispara. Um tiro limpo, preciso. Gloance é atingido na cabeça e morre na hora. Enquanto os agentes correm em direção à ambulância, acreditando que todos os assaltantes estão lá dentro, Doug e Jane executam sua parte do plano. Vestem novamente os uniformes policiais e simplesmente se misturam aos verdadeiros agentes. Caminham com calma, agem naturalmente, desaparecem à vista de todos. Por um momento, funciona perfeitamente, mas não por muito tempo. Os funcionários amarrados são encontrados e contam ao FBI a verdade. Os assaltantes estavam vestidos como policiais. Ao ouvir isso, Frawley muda imediatamente sua abordagem. Agora ele não procura criminosos, procura policiais que não pertencem àquele lugar. Observando a cena, algo chama sua atenção. Jane, andando rápido demais, carregando uma bolsa pesada. Frawley o segue até um estacionamento. E no momento em que chama seu nome, tudo explode novamente. Jane se vira e abre fogo. Em segundos, está cercado. As balas voltam a voar. O caos retorna. Do outro lado da rua, Doug observa tudo impotente. Frawley consegue atingir Jane na perna. Ferido, ele se arrasta para trás de uma caixa de correio em busca de cobertura. Então percebe algo. Está sem munição. E não existe saída. Não desta vez. Jane faz sua escolha. Ele se levanta com as armas nas mãos, obrigando os agentes a atirar. Prefere morrer a voltar para a prisão. E assim, ele também se vai. Doug não desperdiça a oportunidade. Enquanto todos estão distraídos, ele age rapidamente, rouba uma viatura policial e foge, mas ainda não terminou, nem de longe. Ele dirige diretamente para a floricultura de Fergie. Sem hesitação, sem palavras, entra no local e mata Fergie e seu capanga. Desta vez, Doug veio preparado. Usa um colete à prova de balas para garantir que nada o detenha. É rápido, definitivo. Depois disso, ele recupera uma quantia de dinheiro escondida e faz uma última ligação. Claire atende, mas ela não está sozinha. O FBI está com ela, ouvindo cada palavra. Ela tenta disfarçar, pede que Doug apareça. Diz que está sozinha, mas Doug já sabe a verdade. Ele observa o prédio do outro lado da rua. Mesmo assim, concorda. Pede que ela o encontre na porta dos fundos dali a 1 hora. Quando voltam a conversar, Doug pede desculpas uma última vez, e Claire responde com algo aparentemente simples: dias ensolarados. Parece uma frase comum, mas não é. É um aviso, um sinal de que tudo aquilo é uma armadilha. Doug entende perfeitamente, mas continua fingindo que não percebeu. Enquanto o FBI espera dentro do prédio, certo de que Doug cairá na emboscada, ele nunca aparece. Em vez disso, age silenciosamente. Esconde dinheiro no jardim de Claire. Deixa um bilhete no carro de Frawley zombando dele. E desaparece. Doug deixa a cidade de trem, vestido com um uniforme da MBTA, misturando-se às pessoas exatamente como fez tantas vezes antes. Ele se foi. Frawley percebe que havia algo estranho. A frase, dias ensolarados, não soou natural, mas era vaga demais, sutil demais. Não havia nada que permitisse acusar Claire de qualquer crime. Ela sai livre. Dias depois, Claire encontra o dinheiro que Doug deixou para trás, junto com um bilhete. Uma única mensagem simples: talvez um dia nos encontremos novamente. Mas ela toma uma decisão diferente. Em vez de ficar com o dinheiro, doa tudo para reconstruir a arena local de hóquei no gelo. O mesmo lugar onde Doug jogava quando era criança. Uma homenagem silenciosa, não apenas a ele, mas também à vida que ele nunca realmente teve.